Olá pessoal, essa semana nós vamos ter aula só de filosofia, a cada semana nós vamos ter uma de filosofia, na outra semana de sociologia e assim sucessivamente, como a gente fazia presencialmente. Desculpem. E vamos continuar falando sobre a forma de políticas no Brasil e das formas de política no Brasil são os movimentos sociais. Aí vocês vão assistir um pequeno vídeo e depois a gente continua. Esse vídeo é explicativo que vai ajudar vocês a entenderem cada vez mais. Oi pessoal, esse é o link do vídeo que é para vocês assistirem sobre os movimentos sociais e minorias. Eu ia acoplar o vídeo aqui no PowerPoint, mas quando eu vou transformar ele em vídeo para colocar no YouTube, fica muito pesado, o meu notebook não faz. Então eu quero que vocês assistam esse vídeo, depois voltem para a nossa aula e continue, que eu dou continuidade, eu explico, eu falo sobre os movimentos sociais, a importância deles, tem atividade, quero que vocês copiem e respondam, que na próxima aula a gente dá continuidade sobre especificamente os tipos de movimentos sociais, feministas, os movimentos sem terra, entre outros. Ok? Boa aula! Então, o conceito de movimento social é um conceito que se refere à ação coletiva, ações de grupo. O movimento social não se faz individualmente. Esses movimentos sociais são para alcançar melhorias políticas, econômicas e sociais, né? Então, sindicatos, ONGs, movimentos populares, todos se encaixam nos movimentos sociais. Os movimentos sociais no Brasil ganharam muita importância na década de 60, com a população insatisfeita, né, na questão econômica e social. Então, na parte rural, urbana, os movimentos sociais adquiriram visibilidade no Brasil. Então, os movimentos sociais podem ser definidos como grupo de pessoas que defendem alguma coisa, que se sentem excluídos, que se sentem minoritários, que se sentem prejudicados. São pessoas que tentam melhorar a sua vida na sociedade, economicamente, politicamente. Então, os movimentos sociais são essencialmente bons? Depende. Muitas vezes prejudica a sociedade, gera ódio por outras pessoas, alguns aceitam, concordam, outros não. Mas o movimento social não faz para agradar todo o grupo do país, da sociedade, né? Mas eles fazem para mostrar que eles estão sendo prejudicados, que eles precisam de melhorias, mas não precisa. Isso não quer dizer que você vai concordar com outros grupos da sociedade. Não existe uma concordância total, igualitária. Mas eles fazem querendo gerar melhorias para o grupo deles. Muitas vezes o grupo que não se sente prejudicado acha que aquele movimento social é ruim, é inútil, e para quem está passando lá, quem está lutando, é que sabe que está fazendo seu movimento. Significa que todos os movimentos sociais todos são só pessoas do bem? Não, gente. Todo movimento social, como tudo na sociedade, todos os grupos, podem ter pessoas com objetivos positivos e podem ter pessoas por objetivos ordinários. Então a gente tem que saber que um grupo todo, algumas pessoas não falam por o grupo todo. Então o direito à manifestação foi liberado a partir de 1988, né? E esses movimentos sociais que criaram histórias revolucionários, eles têm que cumprir algumas regras, eles têm que ser pacíficos, eles não podem ter violência física, eles podem ter passeatas, podem ter greves, podem ter marchas, podem ter manifestações. Então, o direito da manifestação é no artigo 5º, 16 da Constituição Federal de 1988. Há uma divisão dos movimentos sociais. Existem movimentos sociais conjuntural, que é um movimento que surge para manifestar uma causa específica e é no curto prazo de duração. Por exemplo, sobre o preço da passagem de ônibus,
sobre o preço, por exemplo, de um plano de saúde. Algumas pessoas podem se manifestar, fazer paralisações, mas em pequeno tamanho. A estrutural já é greves, já são manifestações bem grandes, é o movimento social feminista, o movimento sem terra, e aí que lutam contra os grandes latifundiários, o movimento feminista contra a violência da mulher. Ela pode durar a vida toda enquanto a sociedade não se manifestar de várias formas, né? Então existem dois tipos de movimentos sociais: a conjuntural, que é mais rápida por um objetivo específico, e a estrutural, que é maior por vários sentidos, por vários sistemas que eles lutam contra. Muitas pessoas são contra o movimento sem terra porque eles acham que eles invadem terras de pessoas muitas vezes produtivas, que o objetivo seria pegar terras improdutivas. Mas a gente tem que parar para pensar que todo movimento pode se quebrar, pode começar de uma forma original, de uma forma organizada, e nesses movimentos se encontrarem pessoas apenas que querem fazer política, ou apenas que querem fazer baderna, ou apenas que querem fazer violência. Então a gente tem que pensar que não é o grupo, e sim algumas pessoas. Um dos grandes exemplos de movimento social no Brasil é o impeachment de Fernando Collor de Mello, né? Outro grande exemplo é a luta contra a ditadura militar. Então, se vocês pararem para pensar nesses dois manifestos, movimentos sociais, tanto a luta com o impeachment de Fernando Collor de Mello por corrupção, quanto a luta para o impeachment com a ditadura militar, foram os universitários. São pessoas pensantes, são pessoas que não estão acomodadas, são pessoas que têm conhecimento, que têm cultura, né? Então, assim, são pessoas que lutam por coisas para o país melhorar, né? O grande exemplo de movimentos sociais no Brasil são os estudantes. Os estudantes é o grande exemplo que querem melhorar o seu país. Então, quando a gente vê o estudante acomodado, parado, a gente fica triste, né? Porque em toda a história do Brasil, quem modificou o país foram os estudantes, intelectuais, artistas. Temos sempre que pensar, nunca ficar parado e realmente ser uma questão adequada para a melhoria de um povo. Agora vocês vão ver algumas atividades que vocês vão ou copiar no caderno ou imprimir, pegando pela internet. Mas, por favor, não peguem as respostas, tentem interpretar, respondam. Certo que na próxima aula a gente continua a aula sobre movimentos sociais e a gente começa corrigindo essas atividades, porque aí a gente vai falar especificamente dos movimentos feministas, do movimento sem terra, entre outros.